Conheça para crer, creia para viver. Esta é a mensagem do Evangelho de João. A mensagem do Evangelho de João pode ser resumida nesta frase: conheça para crer, creia para viver. Temos pensado então no Evangelho de João, continuaremos ouvindo a mensagem deste Evangelho nesta noite. Hoje o nosso foco está no capítulo 6, versos de 60 a 71. O quarto evangelho, quarto livro do Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 6, do verso 60 ao verso 71. Este livro foi escrito com um propósito, como todo livro da Bíblia foi escrito com um propósito, e no fim do livro, já no fim, aproximando do fim, o escritor deixa bem claro qual é o propósito deste livro. O Evangelho de João ter sido escrito no capítulo 20, versos 30 e 31 dizem: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Esta é a razão por que este evangelho foi escrito. Nós vamos ler então no capítulo 6, focando nos versos 60 a 71, mas para você poder receber de forma mais completa e lúcida a mensagem daqueles versos, é importante que recordemos, passeemos um pouco neste capítulo nos versos anteriores. E nós temos então aqui no verso 1, nesse capítulo, a narrativa começando, o contexto onde se dá tudo isso que vamos ler nesta noite, a mensagem que vamos pensar. Começa a narrativa dizendo: algum tempo depois, verso 1, algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. E Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes, mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então aí nós temos Jesus operando este sinal, um dos sinais que o apóstolo escolheu para registrar e nos trazer a mensagem desse sinal para que entendêssemos quem é Jesus Cristo. E aí no verso 14 ainda diz: depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. E aí no verso 16 então nós temos esse momento, este outro sinal que Jesus realiza. Diz o verso 16: ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados.
Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Sou eu, não tenham medo. Verso 25. Continuando a narrativa, o próximo passo. Quando o encontraram do outro lado do mar, isto é, o povo foi para lá atrás dele, quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, os sinais, não por causa dos sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. E diante disto, então, no verso 48, Jesus afirma: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E agora, então, os nossos versos desta noite, a palavra de Deus para o nosso coração mais especificamente. Vamos receber a palavra? Que a palavra do Senhor abençoe cada coração aqui, que cada coração aqui esteja desejoso de receber a palavra. Verso 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi, os 12, todavia um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. No verso 60, então, nós temos a reação daquela multidão que seguia Jesus Cristo, multidão que presenciou a multiplicação dos pães. Ao ouvirem isto, ao ouvirem sobre que Jesus é o pão da vida, ele daria sua carne pela vida do mundo, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra,
Quem pode suportá-la? E então chega o momento, no verso 66, quando daquele momento em diante, o texto diz aqui daquela hora, mas seria mais claro pelo texto no original, é a partir desta clareza deste ensino, deste momento deste ensino, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e deixaram de segui-lo. E Jesus perguntou aos 12, aquele círculo íntimo que Jesus escolhera para serem então futuramente os 12 apóstolos: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Nas viradas da história existe um momento quando a Espanha passa a conquistar o que é hoje chamado o território do país México. E há um momento de atuação de um conquistador espanhol chamado Cortés, 16º século. Cortés vai conquistar então o México. E conta uma história que quando ele desembarca com as tropas ali, ele coloca fogo nos navios que os trouxeram até o México. Isto é, não tinha caminho de volta. Uma decisão radical, daquelas que muda completamente a história, e mudava a história deles. Não tem caminho de volta para a Espanha, viemos para conquistar, é conquistar ou conquistar, não há outra opção. Não há como desistir, não há como mudar. Bem, fatos da história, talvez parte, talvez não tão histórico assim, mas a verdade é que isto ilustra bem que momentos da nossa vida, momentos quando nós somos levados a encruzilhadas, onde nós precisamos tomar uma posição e tomar uma direção, de uma vez por todas, de forma definitiva, e que tem toda a implicação para o resto das nossas vidas. Momento quando nós precisamos pensar com lucidez, de forma muito bem informada, instruída, e quando nós precisamos tomar consciência do que nós estamos fazendo, porque ali as implicações são fundamentais. Nesse texto que nós lemos, há um momento assim. Um momento assim em relação à pessoa de Jesus Cristo, um momento assim em relação aos seus discípulos, e um momento que se estende a nós nesta noite, nessa esquina das nossas vidas, ou melhor ainda, nesta bifurcação que se chama hoje das nossas vidas. Jesus confronta os seus discípulos, ou melhor, ele confronta este círculo dos 12. Nesse texto nós encontramos alguns grupos. Havia à volta ali líderes judaicos que não tinham nenhuma simpatia por Jesus, ou pelo menos tinham muita desconfiança, não aceitavam, estavam prontos a questionar. Mas havia também a presença de multidões que se ajuntaram para a multiplicação dos pães. Diz o texto que era a época da festa da Páscoa, e Jesus estava ali perto do mar da Galileia, e multidões certamente estavam passando para ir a Jerusalém, a festa da Páscoa, como faziam, peregrinavam até lá, e enfim, ajuntou-se muita gente ali. Diz o texto 5.000 homens, portanto o texto não registra mulheres e as crianças também, então essa multidão foi muito maior. Enfim, aconteceu o sinal da multiplicação dos pães. E chega aquela hora quando, então, este povo tem dificuldade com a mensagem de Jesus Cristo. Mas mesmo aqueles dentre eles que passaram a seguir Jesus, inclusive na travessia do mar, continuaram atrás dele e foram a Cafarnaum, para onde ele tinha ido com seus outros discípulos próximos, os 12. Mesmo estes, chega uma hora que diz o texto que deixam Jesus. Não todos, sabemos pelo Evangelho que Jesus continuou a ter seguidores fiéis na Galileia, mas
Aquela multidão, na sua maioria, deixou Jesus Cristo. E a esse momento, quando ele então pergunta aos 12, esses que ele escolheu para um ministério especial, seriam os apóstolos dados à igreja, Jesus confronta eles e diz: vocês também querem ir? Talvez na pergunta de Jesus estão incluídos não somente os 12, mas outros também que permaneceram quando os outros foram embora. Vocês também querem ir? E Pedro se torna o porta-voz dos 12, possivelmente dos outros que ficaram, porque Pedro responde na primeira pessoa do plural, não fala só sobre ele, eu, mas nós. Jesus confronta e ali aqueles discípulos, na voz de Pedro, se definem. Momento, a encruzilhada, momento de definição e com implicações para a vida deles para todo sempre. Nesse texto, a palavra de Deus também lhe confronta. Qual é a sua definição? Para onde você vai? Pedro respondeu, depois de dizer: não temos para onde ir. Para onde iremos, se não for para o Senhor? E ele faz a afirmativa: tu tens palavras de vida eterna. Para onde vamos? Quem vai ter tais palavras? Tu tens as palavras de vida eterna. Neste momento, então, de definição e confrontação, quando então uma encruzilhada espiritual está diante deles, eles se posicionam de forma muito clara e por uma razão muito lúcida. Nós não vamos a lugar nenhum, não vamos abandonar, vamos ficar com o Senhor, porque tu tens palavras de vida eterna. Por esta razão, não temos para onde ir, não há outro lugar, outra pessoa que tenha as palavras de vida eterna. E a palavra de Deus chega a você nesta noite. Tu tens palavras de vida eterna, tem mesmo? Tem para você. Essas palavras são confrontadoras, é um texto confrontador, mas que pode abençoar a sua vida de forma eterna nesta noite, e que o Senhor faça assim. Palavras que lhe confrontam com o ensino de Cristo, sim, com o ensino de Cristo, mas como um ensino singular, único. Não há alternativa. Senhor, para quem iremos? É a resposta de Pedro, falando em nome de todos. Para quem iremos? Nós temos aqui na nossa terra muitos mestres da lei do Velho Testamento, líderes religiosos, de conhecimento profundo. Há muitos homens falando, há muitos homens ensinando, religiões, filosofias humanas, mas para quem iremos? Nenhum deles tem palavras de vida eterna. O ensino de Jesus Cristo, então, é algo singular. Somente Ele tem e ninguém mais tem. Quando nas ciências humanas se fala de religião, falam-se de religiões, de todas as religiões, como algo plural e até igualitário. Mas o Evangelho é muito claro que não é assim. Somente Jesus tem palavras de vida eterna. Isto é algo singular. Tu tens, o Senhor é quem tem, mas ninguém tem. Então não temos para onde ir. As palavras que lhe confrontam: tu tens palavras de vida eterna. Esse Jesus que diz a eles que acontecerá, vocês não creem no que eu disse? Eu falei sobre dar a minha carne para a vida do mundo. Eu sou o pão da vida. Vocês ficaram perturbados com isso. E aí ele diz no verso 62, o que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Jesus é aquele que não somente desceu, mas aquele que subiu na ressurreição e ascensão. Por isso ele tem as palavras de vida eterna.
Mas para ressuscitar e ascender, primeiro precisou morrer. Ele é o pão da vida. Este pão, diz ele no verso 51, é a minha carne que darei pela vida do mundo. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. É um ensino singular. Quem que pode dar a sua carne pela vida do mundo? Quem pode dizer que é o pão do céu, o pão eterno? Quem pôde então ressuscitar e ascender ao céu, senão aquele que desceu? É o único. O ensino singular, não há outro. E então é provisão plena e suficiente e eficiente. Tu tens palavras de vida eterna, é o pão da vida. Não somente é singular, mas é pleno, é eficiente. Não precisamos mais nada e Cristo tem toda a solução. Tu tens palavras de vida eterna, tem mesmo. Essas palavras lhe confrontam com o ensino de Cristo como singular. Não tem competidor com Jesus Cristo, ou para Jesus Cristo. Palavras que lhe confrontam com uma decisão desnatural. Tu tens palavras de vida eterna. Essas palavras lhe confrontam com uma decisão desnatural. Pensamos que ir a Cristo é muito natural para o ser humano. Sim, há muita simpatia por Cristo, admiração por Cristo de diversas formas. Eu disse que, inclusive, no estudo das religiões, Jesus Cristo é muito considerado. No panteão dos pensadores, Jesus é muito considerado. Aqui tinha uma multidão seguindo e admirando Jesus Cristo. Mas há uma deserção. Daquela hora em diante, daquele momento em diante, daquele ensino em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás, isto é, o abandonaram, e deixaram, diz o texto, verso 66, de segui-lo. Então, ter em Cristo realmente as palavras da vida eterna não é algo natural ao ser humano. Jesus Cristo, inclusive, aponta que é uma escolha até anti-humana. O coração humano, este rompido com Deus, desde o primeiro pecado, tem dificuldades com a verdade de Deus, e agora então a verdade de Deus revelada em Jesus Cristo. Porque este ensino de Jesus Cristo, essas palavras da vida eterna, passa pela verdade da insuficiência humana. Isto é difícil para o ser humano. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, disse Jesus Cristo. Esta dependência total de Jesus e de quem Ele é, do que Ele fez, da provisão dEle. Essa dependência total que diz, então, aponta para a impossibilidade do ser humano depender de si mesmo, das suas virtudes, das suas possibilidades. Algo que o ser humano tem muita dificuldade. Não é algo natural, é uma decisão desnatural para o ser humano, o encontro com a verdade das palavras da vida eterna. Tu tens as palavras da vida eterna, confrontação com uma decisão desnatural. Jesus chega a dizer que requer a intervenção divina, é tão anti-humano, que requer a intervenção divina. É por isso que ele lhes disse, verso 65, que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Muito desnatural, porque não somente fala da insuficiência humana, e o orgulho humano não aceita isto. Chegar a esta rendição de dizer, eu não posso, sou um aquém, fracassado, devedor, ao ponto de não poder pagar, preciso que alguém dê a carne por mim, como Cristo fez na cruz, e alguém que esteja capacitado para tomar o meu lugar e dos outros seres humanos. Isso é difícil. O orgulho humano tem que chegar ao quebrantamento, ao reconhecimento da sua falência. Mas é desnatural não somente por isso, é desnatural porque também é a opção entre o eterno e o temporal. Há esse momento quando Jesus Cristo cruza ali o mar da Galileia e vai para Cafarnaum, e o povo no outro lado procura saber, descobre que ele tem atravessado com seus discípulos para Cafarnaum e vão atrás. Do lado de cá, haviam no dia ali
durante o dia haviam visto, experimentado e desfrutado da multiplicação dos pães, foram fartos, quiseram fazer dele inclusive um rei. Jesus percebe isto e sai fora, porque eles estão pensando no reinado de Cristo de forma equivocada, num rei político, social, queria então resolver o problema político-social, inclusive a administração econômica. E Jesus cruza o mar, vai para Cafarnaum, mas grande parte vai atrás. E quando chegam lá, começam a perguntar: como é que o senhor chegou aqui, etc. E Jesus vê aquela multidão e ele diz o quê? Versos 26 e 27, Jesus diz: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, não porque vocês viram os sinais, são miraculosos, mas sinais. No Evangelho de João sempre sinal, isto é, algo realizado, extraordinário, sobrenatural, mas que não é um fim em si mesmo, não é algo para se tornar a regra na qual devemos nos focar e achando que vai acontecer todo dia. Não, é um sinal feito uma vez por Jesus Cristo para nos apontar quem Ele é e o que é que Ele veio fazer e o que é que Ele veio nos trazer. É um sinal, como uma placa. A placa não é a cidade em si, mas aponta para onde está a cidade. Multiplicação dos pães, o andar sobre o mar, sinal. Não é para atentarmos naquelas coisas em si e habitarmos nela, mas para sermos através dela levados à pessoa de Cristo e o que Ele veio fazer ao dar a sua carne e prometer: eu ressuscitarei no último dia. Perdão, reconciliação com Deus, vida eterna. Ele diz então: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, a mensagem dos sinais, mas porque, diz ele, vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. E aí ele acrescenta: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem, Jesus Cristo, lhes dará. Dádiva. O que é que nós temos aqui? Jesus multiplicou os pães. Jesus se compadeceu da fome da multidão, sim. A provisão material, o lado material da vida, tem seu lugar, tem sua necessidade. Nós precisamos das provisões materiais. E Jesus não nega isso, inclusive Ele provê. Mas quando Ele provê, afirmando que é legítimo satisfazer essas necessidades, Ele o faz para que enxerguemos essas necessidades uma verdade maior. Mas a multidão não enxerga e não quer. Jesus diz: vocês estão querendo apenas o pão para ficarem satisfeitos. Vocês querem um milagreiro, é isto. Milagreiro sempre arrastou multidões e continua fazendo nos nossos dias as mesmas coisas. E o que o milagreiro está oferecendo, o que a multidão quer? Imediatismo, as conveniências realizadas como querem, na hora que querem. E o milagreiro sempre acaba na magia. Qual a diferença da magia do Evangelho? A magia é sempre aquela proposta de que podemos manipular o mundo espiritual, e se for o caso, então Deus, e muitas vezes, inclusive, se referindo a Jesus Cristo e a Deus, e usando a Bíblia. Há fórmulas que nós podemos manipular Deus e Cristo, de forma que tudo será feito como queremos, na hora que queremos, em todas as coisas, e não teremos problemas materiais, nenhum contratempo nesta vida. É isso que eles queriam. Isso é popular. É conveniente ao ser humano. Mas Jesus, entendendo que devemos trabalhar pelas coisas materiais, diz: mas é preciso trabalhar por uma outra comida. Há uma outra necessidade maior. Trabalhem pela comida que não se estraga. É essa que eu vim trazer primordialmente. O pão vocês trabalham, lutam por ele, haverão de conseguir. Deus tem as suas bênçãos dar a vocês, mas esse não é o foco. Ele diz, inclusive,
Os seus pais comeram maná no deserto, se referindo lá 15 séculos antes, quando o povo de Israel saiu do Egito e quando peregrinou pelo deserto por anos, Deus alimentou com maná que caía do céu. Jesus diz, eles comeram maná, Deus proveu, mas morreram. Eu vim trazer o pão do céu, eu, que lhes dará a vida eterna, a vida com Deus agora e para sempre. Há uma fome maior, há uma necessidade maior, eu vim para ela. É desnatural o ser humano, porque tem que optar entre o eterno e o temporal. E o ser humano quer o temporal. Me dê um religioso, uma religião que resolva todos os meus problemas temporais, e eu vou ser fiel e vou me entregar a essa religião. Nos dê um líder político que faça isto. E vamos sincronizá-lo. E Jesus nos aponta para a dimensão eterna. Trabalhem pela comida que não estraga. O Filho do Homem dará a vocês a vida eterna, diz ele nesses versos. Mas não somente a opção entre o eterno e o temporal é algo com o qual o ser humano se complica, mas também existe a preferência pelo imediatismo e o materialismo. Tão forte, está embutido nisto, esta preferência do ser humano pelo imediatismo e materialismo, aqui e agora, já, toda solução e solução material. É isso que eu quero. Deus só é Deus para mim nessa dimensão. Religião só serve para mim nessa dimensão. Vocês estão me procurando porque comeram do pão e foram satisfeitos. Esta preferência pelo imediatismo e materialismo leva multidões à religião. E Jesus aponta o engano e que este não é o caminho. Tu tens as palavras de vida eterna, palavras que lhe confrontam com uma decisão desnatural. Tu tens as palavras de vida eterna, palavras que lhe confrontam o seu coração nesta noite, para reconhecer o Santo de Deus. O apóstolo Pedro, na sua resposta, diz: não temos para outro, não para onde ir, a não ser para o Senhor. Tu tens as palavras de vida eterna. E nós sabemos e cremos, as duas coisas, sabemos e cremos, conhecer para crer. Nós sabemos e cremos que tu és o Santo de Deus. Expressão nas Escrituras sempre se referindo ao próprio Deus. O Santo de Israel, a expressão que aparece no Velho Testamento, no profeta Isaías, algumas vezes. E agora então vem esta expressão na boca de Pedro falar quem Jesus é, o Santo de Deus. Este de no sentido de pertencer, no sentido de ser. Tu és o Santo de Deus. Não é qualquer um. Nós temos visto, nós sabemos e nós cremos. Informadamente, instruidamente, nós cremos. Cremos no quê? És o Santo de Deus, este único, singular, que tem um ensino singular. No meio desta passagem da multiplicação dos pães, nesse capítulo, há este outro sinal, quando eles atravessam o mar da Galileia. É a tempestade. E diz que no meio da tempestade, à noite, quando eles estão ali remando e sofrendo, Jesus vem ao encontro andando sobre o mar. O que é este sinal? Senão para apontar no meio de tudo isto, que Jesus Cristo é o próprio Deus, aquele que tem a ascendência e controle de toda a natureza. Quem poderia fazer isto? Ah, tu és o Santo de Deus. É a presença de Deus entre nós. E quando Jesus Cristo anda sobre o mar, eles ficam aterrorizados, e não é para menos. No meio da noite, um vulto sobre as águas. E Jesus diz: sou eu, mas na verdade, na língua original, Jesus diz: eu sou. Quando Moisés, lá no capítulo 3 de Êxodo, pergunta a Deus qual é o seu nome, ele diz: eu sou o que sou. Yahvé, ou Jeová, aquele que é a existência em si mesmo, a existência transcendente e necessária que não pode deixar de ser. Nós somos a existência dependente, contingente, poderíamos até deixar de ser.
não Deus. E a nossa existência só acontece na dependência daquele que é a existência para sempre. Eu sou a presença de Deus. Eu sou o que pode então controlar os fenômenos físicos que ninguém pode controlar. Tu tens as palavras de vida eterna, palavras que lhe confrontam para reconhecer o Santo de Deus, quem é Jesus Cristo. É o único que andou entre nós. Há palavras de vida eterna, palavras que lhe confrontam com a solução escandalizadora. Ah, como é difícil de aceitar. Tu tens as palavras de vida eterna, difícil de aceitar. A pergunta no verso 60 que aqueles discípulos fizeram, a multidão fez, foi a seguinte: ao ouvir o discurso de Jesus sobre que ele daria a sua carne pela vida do mundo, que ele era o pão da vida, e que ele ressuscitaria quem cresce nele, e que ele ascenderia aos céus. Quando ouviram isso, a pergunta foi: qual? Quem pode suportá-la? Dura esta palavra. Dura esta palavra. Difícil de receber, difícil de aceitar, difícil de concordar. Quem pode suportá-la? Por isso não é surpresa que muitos foram embora. Difícil de aceitar. Diz ainda o verso 61, sabendo em seu íntimo, Jesus sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse: isso os escandaliza. Isso os escandaliza. Ficaram escandalizados com Jesus. Jesus escandaliza o seu coração. Jesus escandaliza o coração humano com esta mensagem de que ele é o pão da vida e ele deu a sua carne pela vida do mundo. E somente através dele, então, há vida eterna, a vida com Deus. E é preciso, então, este dar dele, essa dádiva chamada vicária. Ele haverá de nos dar a vida eterna, porque ele deu a sua carne. Dádiva vicária, vicária é a palavra da substituição. O Santo de Deus, Deus entre nós, eu sou, vem encarnado para dar a sua carne, isto é, morrer na cruz, darei a minha carne. E aí então eles respondem: dura essa palavra, quem pode suportá-la? O orgulho humano não tem espaço, a dependência de Cristo é total, e a dependência de um Cristo, inclusive, que vai à cruz, morre a morte do pecador. Eu, pecador. Mas se isso é verdade, então eu sou pecador. E eu preciso dessa dádiva. Eu preciso de graça e não de méritos. E eu preciso de uma dependência, colocar-me numa dependência total nisto. Gostei do pão multiplicado que encheu meu estômago, mas agora você está falando de alguma coisa um pouco mais complicada para mim. Enquanto foi satisfazer as minhas conveniências, desejos, necessidades, emergências do momento, não importa que comamos o maná e morramos, mas eu quero o maná. Até aí tudo bem, conte comigo. Mas agora há algo mais profundo aqui. Me escandaliza. Vou embora. Esse Cristo não serve para mim. Esse Cristo me espanta, me deixa transtornado. Fico até irritado, me escandaliza. Deixe-me sair. Desertores sempre houveram, e infelizmente entre os discípulos de Cristo, membros da igreja, isso também acontece. Quando vem uma hora, quando as coisas não são como gostaria na questão temporal, material, há deserção. E há inclusive aquele desertor mais complicado. Pedro falou por todos. Para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Mas Jesus depois faz uma observação sobre Judas. Muitos foram embora, Judas ficou. Ficou, mas não ficou. Ficou em presença, mas não em coração. Cristo não era para ele o pão da vida. Para ele, Cristo deveria ser desprezado.
Ele foi embora com a multidão, ainda que ficou presente, e acabou sendo usado pelo diabo, então chamado até do próprio diabo, para a grande traição. A solução escandalizadora, porque fala da minha culpa e da sua. Ele precisou dar a sua carne, ou não tinha outro jeito. A culpa é grande, a dívida é enorme, minha e sua diante de Deus. As ciências humanas, o pensamento humano, os recursos do indivíduo humano, nada poderia atender essa necessidade. Culpa. Então a impossibilidade humana, todo o orgulho humano cai por terra diante do Evangelho. Ah, como é duro ouvir essas palavras. Quem pode suportá-lo? Vocês estão escandalizados? Graça, eu preciso de graça, de misericórdia, dádiva. Eu vou dar a minha carne. Eu preciso do favor de Deus. Eu não posso comprar, barganhar, fazer por merecer. Não dá. Eu preciso simplesmente clamar por misericórdia e graça. Ele dá a sua carne. É para quem crer, eu preciso crer apenas, diz o texto. É para quem crer. Esta dependência, preciso crer, dependência total. Dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Somente o Senhor tem as palavras da vida eterna. Porque somente o Senhor poderia dar e deu a sua carne por mim. Somente o Senhor é o pão da vida. Somente o Senhor venceu a morte, subiu, ascendeu não somente à cruz, mas aos céus. Ninguém mais venceu a morte. Minha dependência é total, eu creio, Deus, na tua morte por mim, na tua vitória. Tu és o Santo de Deus, eu sou Deus conosco. Para onde eu vou? Não há outro lugar, não há outra pessoa. Nós sabemos e cremos que tu és o Santo de Deus. Ah, só o Senhor tem a vida e vida eterna. Vida com Deus, hoje então, na tua carne, comendo o pão, encontramos Deus e Deus para sempre em perdão e graça. Para onde vamos? Só tu tens palavras de vida eterna. Esta encruzilhada, o seu encontro com a palavra de Deus nesta noite, você pode realmente dizer, para onde iremos, Senhor? Mas ainda você pode dizer, somente o Senhor tem palavras de vida eterna. O Senhor é a minha vida. Você já tem a vida eterna. Você já tem a vida com Deus, no perdão, na nova vida em Cristo. Vamos orar. Você e a palavra do Senhor, ela fala ao seu coração. Momento de definição da encruzilhada. Se afastar, escandalizado, é muito difícil, é muito duro. Ou de uma vez por todas, crer, entregar-se, jogar-se nos méritos e na obra de Cristo. Encontrar perdão misericordioso e uma nova vida, a vida eterna, transformada, vivida para Deus para sempre, com Ele, para Ele. Para onde você vai? Com a multidão que se foi ou com aqueles que confessaram, tu tens as palavras de vida eterna. Quem é você? Quem é você nesta noite? A palavra fala o seu coração.